Números capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazer e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazer e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme o mandamento do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Amrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas, e a geração dos simaitas. Estas são as gerações dos gersonitas, os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, e em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anremitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzialitas.
Estes são as gerações dos coatitas, pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima. Foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo na banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios dos santuários com que se ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas, e a geração dos Musitas. Estes são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão com os seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos, dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras os ciclos. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.360
e 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.